Fala galera, eu sou o André Limas e hoje eu falarei sobre o Carolina Panthers. Estou trajado de Carolina Panthers hoje, né? Não é meu time, mas estou trajado aqui hoje exatamente para falar sobre ele. E, claro, tem comando técnico novo, o head coach é o Dave Canales. Ele vai ser o play caller ofensivo, então vou focar um pouco mais nele, porque ele vai montar também o esquema ofensivo desse time. E assim, Dave Canales é um cara que tem uma história muito interessante. Ele trabalhou com Pete Carroll em USC, trabalhou também no Seattle Seahawks, depois foi para Tampa Bay, ser coordenador ofensivo no Tampa Bay Buccaneers. Mas é interessante como ele começou no futebol americano, né? Ele simplesmente gostava de futebol americano e tudo, e ele trabalhava numa loja de sapataria, né? E aí, com isso ele participou de uma clínica, se eu não me engano, com o Pete Carroll. Posso estar enganado, mas é isso. E aí ele simplesmente, nessas clínicas que ele participava, ele pediu um trabalho ao Pete Carroll, né? E o Pete Carroll deu serviço, não obviamente como coordenador ofensivo logo de cara, mas ali como assistente técnico e tudo. E aí ele foi, o Pete Carroll viu que ele tinha talento e tudo e seguiu, né? Dito isso tudo, é um cara que trabalhou, como eu falei, trabalhando no Seattle Seahawks. Ele teve no comando do Seattle Seahawks um dos melhores ataques do Seattle em termos estatísticos. Também fez a ressurreição, vamos dizer assim, do Baker Mayfield lá em Tampa, e vem para fazer esse trabalho agora com o jovem Bryce Young, que óbvio não é uma ressurreição, mas precisa reencontrar seu bom futebol americano. E como será isso? E como jogará esse ataque do Carolina Panthers? Simples. Esse ataque vai jogar em múltiplos. Como que é múltiplos? Vai variar muito de formação. Uma hora vai ter um running back, outra hora pode ter 2, 3 running backs no backfield, jogar em T-formation, jogar em wishbone, jogar na simples e bela empty, sem nenhum running back no backfield, com todos os recebedores abertos no campo, jogar em spread, jogar em bunch, né? O spread é quando todos os recebedores estão espalhados na linha de scrimmage. Outro, que é a bunch, é quando eles estão próximos da linha ofensiva. Então assim, você tem essas variações, né, ofensivas, e ele varia também conforme são as defesas. Como assim? Ele não tem um gameplay específico, né? Ele vai variando conforme as defesas vão tomando uma tendência durante o jogo, e também vai tentando estressar a defesa. Tipo, uma hora ele chama bastante jogo terrestre, aí ele percebe que a defesa está se acostumando com o jogo terrestre, ele vai e muda para o jogo aéreo, e aí quando ele percebe que a defesa está alterando para o jogo aéreo, ele muda para o jogo terrestre e vai alternando. E às vezes ele vai alternando também jogada após jogada, dependendo da situação, como que o time tá, se ele quer controlar mais o relógio, se ele quer apressar mais o tempo, e aí ele joga também no famoso up tempo, né? É um cara que tem essas variações muito interessantes em relação ao seu jogo e faz com que os quarterbacks se sintam confortáveis em relação a isso. Isso é muito importante pro Bryce Young, porque ele vai precisar desse ponto nessa evolução, sabe? E como eu falei, o jogo terrestre costuma ser a base do time de Dave Canales, e isso significa que existe um comitê de running backs no time do Carolina Panthers, e eu vou dizer aqui quais são esses running backs, principalmente que são esses três, né? Primeiro, Miles Sanders, o lendário, não tão velho assim, Miles Sanders, que jogou no Philadelphia Eagles, continua na equipe do Carolina Panthers. Jonathan Brooks, que é um running back que vem da Universidade de Texas Longhorns, para quem está mais familiarizado. E por último, Chuba Hubbard, que já estava nesse time na última temporada. Esses caras são os principais running backs, não necessariamente nessa ordem é a rotação deles. Vai variar conforme o adversário, vai variar conforme rola o jogo terrestre. Inclusive, o sistema de bloqueios, o sistema que funciona esse time é o sistema em zona. Outra coisa interessante que eu tenho que dizer, né, que a gente tem que se atentar a esse ataque, como que funciona o jogo terrestre, é que ele varia bastante entre corrida por fora, outside run, outside zone, ou inside zone, ou inside run, ou corrida por dentro da linha ofensiva, como você queira chamar. Varia bastante, ele não tem, vamos dizer assim, uma preferência, varia conforme ele percebe que é o ponto fraco da defesa e o que ele quer ganhar de jardas, tá? Como eu falei, ele é um head coach com uma mente ofensiva que varia bastante. Ele não é um cara, vamos dizer assim, pragmático em relação ao seu ataque. E com isso, vai ajudar também os seus recebedores. Adam Thielen,
o nosso querido Xavier Legette, vindo de South Carolina. E para fechar, Diontae Johnson, vindo de Pittsburgh, não da Universidade, do Pittsburgh Steelers. São esses 3 recebedores. A gente não pode esquecer do Ian Thomas e do Tremblay, que são os tight ends, tá? Que são tight ends bons de bloqueio, são tight ends que saem para recepção, então são tight ends que podem ser bastante utilizados. Outro fator interessante que pode ser bastante utilizado por esse ataque é a questão do play action, tá? Exatamente porque tem um jogo terrestre que vai ser muito chamado, que vai ser bem utilizado. Então a gente vai ter um ataque com uma variação muito gostosa, com, assim, a tendência é que esse ataque seja não tão divertido assim para muitas pessoas, mas um ataque eficiente, tá? Vai sofrer nesse início, vai sofrer com o play caller, mas a gente vai ver um ataque que tende a ter umas coisas bem interessantes durante a temporada. Bom, na questão defensiva, Ejiro Evero continua na defesa, o coordenador defensivo, era o coordenador defensivo da última temporada. A defesa jogou bem, mesmo o time perdendo, não era o problema da defesa. A defesa foi ok, tá? Não foi uma das melhores defesas da liga, mas ela teve uma evolução muito grande do que era. E as chamadas foram boas. E como essa defesa jogou em algumas situações, foram que chamaram a atenção, principalmente em questões de terceira descida, né? Causando bastante turnovers and downs, forçando punts, forçando field goals, mas o ataque não rendia, e por isso que o coordenador ofensivo e o head coach saíram para ter uma mudança no ataque. A defesa, ela também teve mudanças. A gente não pode esquecer que o Brian Burns não tá lá mais, tá no New York Giants. O Frank Louvu também, que era um cara que chamava muita atenção defensiva, também foi embora, tá no Washington Commanders. E aí, quem sobrou foi Shaq Thompson, que é um linebacker. E aí daqui a pouco eu vou falar sobre ele, mas assim, essa defesa ela vai manter a base, é uma defesa onde joga na 3-4, então a gente vai ver outside linebacker entrando para rushar, fazer pressão no quarterback, principalmente em situações de agressividade. A gente vai ver blitz, bastante blitz, mas não um time que blitza tanto, em situações que vai precisar de agressividade, tá? Em situações onde a defesa precisa ser agressiva, a gente vê blitz, mas normalmente ela não manda blitz. É uma defesa onde cobre muito em zona, é uma defesa onde normalmente joga-se em cover 6, cover 2 e cover 4, às vezes cover 3, muito raro cover 1, muito raro cover 2 man. Então é uma defesa que não joga tanto em marcação individual. Nomes para ficar de olho, a gente não pode esquecer: Jadeveon Clowney, que vai chegar aí para ser um outside linebacker de pressão. Derrick Brown, defensive end, que já estava na equipe. E o Shaq Thompson, também inside linebacker. O Mike, capitão dessa defesa. E claro, quem se prevalece bastante desse sistema, com 2 safeties no fundo, é o Xavier Rhodes, também, que jogou em Minnesota, né, no Minnesota Vikings. É um cara que tem uma leitura boa. O instinto dele para futebol americano é altíssimo. Ele identifica rapidamente quem é o recebedor que vai fazer a rota longa e ataca esse cara. Não cai em falsa leitura. Então, assim, pode ser um cara que cause muitos turnovers nessa defesa. Jesse Horner é o corner número 1, mas precisa ainda se provar na liga. Eu acho que oscila bastante pra gente poder falar que ele vai ser um grande nome dessa defesa. Até porque a gente teve uma sequência de corners nesse time do Carolina Panthers que poderiam ser playmakers e acabaram não dando certo nos últimos anos. Dito isso tudo, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido e até uma próxima. Valeu!